Gravação iniciada, presidente. Prezados, bom dia a todos. Vamos dar início agora à nossa sessão do dia 25 de março de 2021, turno da manhã, da turma 3401, né? Primeira turma ordinária, quarta Câmara da terceira sessão deste CARF. O colegiado encontra-se completo, temos quórum regimental, então podemos iniciar essa sessão. O primeiro processo que será colocado em pauta será o item 171, recorrente 1001, indústria de artefatos de borracha. Relatoria do conselheiro Luiz Felipe Resch, passo a palavra. Obrigado, presidente. É um processo relativamente simples. Eu vou fazer um resumo, e se a gente tiver dúvida, a gente entra um pouco mais em detalhe no relatório. É um processo de exportação temporária, acho que era retorno de exportação temporária, não, era admissão temporária, um processo de admissão temporária, que o bem foi retornado ao exterior, e não havia comprovação do retorno do bem ao exterior, então houve o lançamento para cobrar a multa por importação e desamparo de licença de exportação, aquela multa do não retorno do bem ao exterior no prazo fixado e uma multa por embaraço. O processo foi julgado na DRJ, primeira instância. A DRJ entendeu que ele tinha feito o RE, o registro de exportação, só com um código incorreto, mas que haveria a comprovação da exportação do bem que havia sido admitido temporariamente. Afastou a multa por falta de licença, afastou a multa por não retorno ao exterior e manteve a multa por embaraço à fiscalização por não atendimento da intimação feita pela fiscalização aduaneira, e é isso que está sendo discutido aqui nos autos. Okay? Eu vou passar ao voto. Ok, presidente? Discute-se no presente processo a autuação da recorrente pelo não retorno ao exterior de bens amparados pelo regime especial de admissão temporária a partir de questionamento da fiscalização aduaneira quanto à sua efetiva saída do país. Entendeu a fiscalização que essa saída não teria sido suficientemente comprovada pelo beneficiário do regime, ocorrência que poderia sujetar o beneficiário à cobrança dos impostos incidentes, acrescidos de multa de ofício pelo não recolhimento do prazo devido, penalidade por importação desemparada de licença de importação, se for o caso. A recorrente também foi autuada por embaraço e fiscalização, penalidade prevista no 107, inciso 4, linha C, do 3766, com relação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, em decorrência do não atendimento à intimação para apresentar documentos e prestar esclarecimentos. Como relatado, a autoridade de jogadores de primeira instância entendeu que os documentos apresentados pela empresa comprovariam a efetiva saída do bem ingressado temporariamente e afastou a cobrança dos tributos, a multa de ofício por falta de LI. Assim, o que se submete à apreciação dessa colenda da turma é a multa aplicada por embaraço à fiscalização. Vou ler só a parte da DRJ. Embora o registro de exportação para o caso em questão tivesse como objeto a reexportação de bem admitido anteriormente em regime de admissão temporária, o qual deveria ser enquadrado na modalidade de operação sem cobertura cambial, não desconfigura a devolução ao bem exterior para efeito de extinção do regime de admissão temporária, já que o bem foi efetivamente exportado, que as informações referentes à sua correta identificação, condição, admitido em regime de admissão temporária, foram devidamente prestadas pelo exportador, beneficiário, autoridade fiscal, despacho aduaneiro. A ausência de conferência pela autoridade fiscal da mercadoria declarada não é fato suficiente de negar-lhe a efetividade da exportação para efeito de extinção do regime de admissão especial de admissão temporária. E no caso da multa por embaraço, diante da intimação proferida, a autoridade competente que tinha como objeto matéria relacionada ao procedimento fiscal regularmente constituído, cabia à recorrente apresentar a resposta no prazo estipulado, mesmo que insatisfatória à autoridade fiscal. Compulsando o que consta dos autos, constato que a requerente, apesar de formalmente intimado por meio de intimação 06/2007 da Alfândega de Viracopos, deixou de apresentar as notas fiscais que amparavam a operação de reexportação dos bens e
e de prestar esclarecimentos requeridos pela fiscalização aduaneira quanto ao procedimento utilizado pela empresa na formalização do registro de exportação, RE, exportação normal, com cobertura cambial, que teria, segundo o fisco, direcionado a declaração de exportação, DDE, para canal verde de verificação, desembaraço automático e sem verificação física. Está aqui a intimação. Tal conduta motivou a autoridade aduaneira a aplicar multa por embaraço de fiscalização e serviu de fundamento para que a autuação fosse mantida pelo colegiado de piso, segundo o voto condutor do acordo da DRJ Recife. Está aqui, multa por não atendimento daquela mesma intimação. A não apresentação de resposta no prazo estipulado à intimação em procedimento fiscal é expressamente inclusa pelo artigo 107 do Decreto-Lei 3766, transcrito linhas acima, como prática omissiva capaz de embaraçar, dificultar ou impedir a ação de fiscalização. Ademais, no caso concreto, havia dúvidas fundadas da fiscalização aduaneira quanto à qualidade do bem reexportado, visto que o procedimento incorreto utilizado pela recorrente na reexportação do bem admitido temporariamente privou a autoridade aduaneira da realização da verificação física do bem, conforme relatado na descrição dos fatos do auto de infração. Ou seja, não é verdade que tenham sido cumpridos todos os prazos, atentando-se às exigências e apresentando-se os documentos requeridos pela fiscalização, como faz crer a recorrente, pois deixou-se de apresentar os esclarecimentos e documentos requeridos pela fiscalização por meio da intimação, situação que, em momento algum, foi contestada pela empresa. Nesses termos, não há qualquer fundamento para afastar a aplicação da multa, reformar o acordo recorrido, diante do exposto, voto por negar provimento do recurso voluntário. É esse o voto, presidente. Perfeito. Alguém diverge? Fernanda, Não, com a palavra. desculpa, eu apertei um botão errado, mas enfim, já que me deram a palavra, eu tenho que aplicar, né? Eu acho isso exagerado demais, porém, né, tá na lei. Ok. Mais alguma divergência? Mais alguma divergência, não? Algum comentário? Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta é Blue Cargo, Transportes Nacionais, itens 172, 173. Pergunta ao relator, conselheiro Luiz Felipe, se os processos são iguais. Fernanda, você já pode colocar o Maersk na pasta, caso não esteja. O Maersk é aquele que eu falei que a gente vai ter que discutir prescrição intercorrente, que talvez fosse melhor deixar para amanhã. Ah, tá. Não será tão rápido, né? Porque aí a gente tem uma preliminar aí para ser discutida pela primeira vez na turma. Ah, então vamos discutir hoje. O Luiz acabou de dizer que ele está cansado e que ele queria que fosse processos mais simples. A sua falta de consideração foi devidamente anotada. Não, ele só falou que era para não se estender até muito tarde. Aí, acompanha a Fernanda. Acompanha a Fernanda. Você prefere fazer só um agora difícil, Luiz? Ou fazer uns não, 6 fáceis? Vamos fazer esses aqui que são simples. Beleza, então. Para mim fica mais tranquilo, tá? Tranquilo. Presidente, esses dois são iguais. Na verdade, eles não são iguais porque tem diferença só na alegação. No mérito, os dois não está na pasta, né, Luiz? Não, eu vou botar. Deixa eu só concluir aqui o resumo aqui. No mérito, são dois processos de prestação, de desconsolidação de carga feita a destempo, que tem acórdão da DRJ. Então, aquele acórdão da DRJ genérico, né, que tem milhares de processos. Eu sei que tem turmas que julgam por sempre anular, tem turmas que não anulam, e lá nos nossos casos, lá, a gente costumava analisar caso a caso, ver se tinha cerceamento de direito de defesa ou não, porque às vezes ele não acertava nem o mérito, né? Não era desconsolidação, era a verbação de embarque, e o mérito inteiro é de desconsolidação, enfim. E a gente também tinha por hábito lá, pelo menos nos meus processos, de aplicar o parágrafo 3º, aquele mesmo lado que a gente já discutiu
no outro processo que a gente julgou hoje, ou seja, se tinha, por exemplo, um processo de retificação, né, que a gente já é pacífico no CARF, que retificação não é prestação fora do prazo. Então, eu pelo menos estava aplicando o parágrafo terceiro e dava provimento, não dava a nulidade do acórdão da DRJ e dava provimento, é assim que eu estava conduzindo, tá? Como eu não conheço ainda como é que a turma julga direito, eu trouxe o voto inteiro, faço análise da nulidade, faço análise do mérito, aí a gente ajusta, ok? A gente tem dado nulidade. Bom, eu vou colocar isso... Se fosse capaz de provimento, né? Se for provimento... Ah, sim. Mas multa por prestação de informação intempestiva é bem difícil. Enfim, no meu caso da Maersk, a gente vai discutir até talvez uma possibilidade de provimento, mas em geral, né, é mais difícil. Então, no meu voto, eu trato as duas coisas, nulidade e mérito, aí fica aí no lugar aí de cada um, ok? 172, 173. Só um minuto, por favor. Do cargo. Tá ruinzinho esse JITS, hein? Então, primeiro, 1361, já está na pasta. Deu pau aqui, só um minutinho. Tá rodando aí o meu Explorer. Pronto. Então, é uma multa por desconsolidação não prestar informação sobre desconsolidação de carga, na forma e no prazo. DRJ é aquele do Rio de Janeiro. Em recurso, agente de carga contesta a decisão de primeira instância, alegando em síntese que o acórdão recorrido teria deixado de abordar questões de mérito aduzidas por ocasião da impugnação, especialmente no que diz respeito à ocorrência de denúncia espontânea, desproporcionalidade da multa aplicada e ofensas ao princípio da razoabilidade, ao acordo geral do GATT. Alega que não poderia a empresa ser penalizada por conta dos ditames da Lei 12.350, que alterou o parágrafo 2º do artigo 102.3766, institui a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. No caso em análise, verifica que as informações foram prestadas conforme determina a legislação atual, pois, caso não houvesse sido prestada, sequer teria sido iniciada a operação de descarga do navio. Não há qualquer penalização em relação à retificação de informações, às vezes que não seria plausível que para a retificação a prestação de informação fora do prazo. Então, eu vou para o voto, presidente. Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento. Preliminarmente, a recorrente defende a anulação do acordo recorrido em virtude do cessamento de defesa, por entender que este teria deixado de abordar questões de mérito aduzidas por ocasião da impugnação, especialmente no que diz respeito à ocorrência de denúncia espontânea, desproporcionalidade da multa aplicada e ofensa ao princípio da razoabilidade. Nulidades estão no 5960 do PAF,
declaração de nulidade enquanto relacionada à concorrência de prejuízo, compulsando a alegada nulidade com que consta dos autos, observo que em sua impugnação de folhas 021 a 092, a recorrente defendeu a nulidade do auto de infração pela descrição genérica dos fatos, a inocorrência da infração tipificada, visto que os prazos interpostos pela norma teriam vigência após 1º de 2009, que era aquela questão que a exigência completa das informações seria só a partir de 1º de abril de 2009, todos conhecem. A ilegalidade da equiparação da retificação da informação e da prestação de informações fora do prazo e a ocorrência de denúncia espontânea, que eu transcrevo o que ele disse em manifestação de inconformidade. Nulidade do auto de infração não há qualquer vício ou mácula que possa invadir a nulidade do auto de infração. O lançamento foi efetuado pelo gestor fiscal da Receita Federal, no exercício de sua competência, atribuições legais, com observância a todas as formalidades prescritas. A autuação decorreu da constatação de ausência de prestação tempestiva das informações estabelecidas pelo artigo 22, inciso 3, da IN 800 de 2007, combinado com o artigo 50, parágrafo único do mesmo ato normativo, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsuma a penalidade prevista no artigo 107, a linha E, inciso 4, linha E, do decreto 3766, enquadramentos utilizados pela autoridade aduaneira no auto de infração. A infração decorre da prestação de informações sobre desconsolidação de carga após a atracação da embarcação no porto de destino, prazo limite para o cumprimento da obrigação acessória à época da infração. A empresa também tem exercido com plenitude seu direito de defesa, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que ensejou a aplicação da penalidade. Quanto ao acórdão recorrido, a ocorrência de denúncia espontânea, especificamente, foi afastada em poucas linhas pelo voto condutor do julgado, sob o fundamento de que estaria regulado no artigo 138 do CTN, teria seu escopo em infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto. Não obstante, as demais questões levantadas pelo impugnante não foram enfrentadas pela decisão. De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao regime da controvérsia. Já é pacífico nesse conselho, entendimento que não é necessário rebater uma a uma as alegações do seu direito passivo, e sim que o julgador deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Isso aí também já foi bastante dito. Tanto a nulidade do auto-infração quanto a inocorrência da infração tipificada e a ilegalidade da equiparação, da retificação de informações à sua prestação fora do prazo, seriam passíveis de afastar a aplicação da penalidade objeto do presente contencioso, não podendo um acórdão recorrido ser omisso na análise desses argumentos. Aqui eu trago aquele trecho padrão lá do voto lá da DRJ do Rio. Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar fundamento utilizado pelo contribuinte em sua impugnação capaz de afastar a penalidade, considero materializado o cessamento de defesa, o que, pela aplicação do artigo 59, inciso 2, do decreto 7235, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim, penso que deve ser acolhida a preliminar de nulidade do acordo da DRJ Rio. Não obstante, parágrafo 3º do mesmo artigo 59, decreto 7235, estabelece que, quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Dessa forma, passo então a análise do mérito. Só um segundo, Luiz, por favor. Eu queria fazer aqui, antes da análise do mérito, o julgamento da nulidade. Já antecipando, porque a gente precisa saber disso, se vai julgar ou não. O seu voto é inteiramente... você está dando razão ao contribuinte? Está sem áudio, Luiz, está sem áudio. Eu não estou dando provimento, não. Ele tem pedidos de retificação efetuados, foi por isso justamente que eu fui analisar o mérito, só que a informação original já foi feita a destempo. Eu sugiro a gente já declarar a nulidade. A gente nem avançar no mérito. Ok? Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ.
Então, a dúvida seria em relação ao mérito mesmo, né? Se é só a retificação. Mas não tinha só retificação, não, né, Felipe? Som? Tá sem som. Eram vários conhecimentos, eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 conhecimentos, e 2 deles houve retificação. Só que a informação já foi, a primeira informação, a informação que foi retificada, já foi prestada a destempo. E assim mesmo em cima de 2 deles. Beleza. Esse resultado do item 173 se estenderá ao item, ou do item 172 se estende também ao item 173. Vamos, então, continuar com o Luiz Felipe. Felipe, desculpa, Fernando, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar o que você já sabe, desculpa. Ah, tá. Temos agora os processos Seafright, 176, tem 178 CAF, acho que já foi até julgado aqui, acho que eu já julguei algum CAF, não sei. 179 Conquest, tem vários seus aqui, Luiz. Eles são tranquilos, a gente pode fazer eles? Presidente, são vários da DRJ Rio. Então, eu sugiro a gente... Eu vou seguindo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ótimo. Vai ter muita nulidade, então, aí, né? Vai ter um, pelo que eu me lembro, um deles era a retificação pura, que eu estou dando provimento. Tá. Então, pelo visto, são processos tranquilos. Eu vou na sequência aqui, presidente. 176, da pauta. Vou dar uma olhadinha no Seafright aqui. Luiz, só lembrando, eu entendo que seria melhor naquele voto do processos anteriores você suprimir aquela parte que você colocou posteriormente. Não entrar no mérito. Tá, isso, exato. Esse Seafright também é DRJ Rio. E, salvo engano, deixa eu ver aqui o fim dele. Eu estou dando provimento. Vocês querem fazer ele? Sim. Então vamos em frente, vou botar na pasta. Acho que os dois são iguais. Eu acho que eles não são... Acho que eles não são iguais, acho que um eu dou provimento e no outro não. No outro eu dou a nulidade. Então tem que fazer os dois, senhor presidente. Tranquilo, mas jogo rápido. Vou botar na pasta. Perfeito. A matéria bem tranquila na turma, né? Já bastante votada. Não tem maiores problemas. Voltei. Pegou a feijuba hoje, Oswaldo? Peguei nada. No final das contas, eu tive que pegar uma marmita ruim que tem aqui do lado, porque minha mulher também não estava em... Foi no marmitão mesmo. Foi, no puro marmita. Mas não é tão ruim, não, viu? É bifão com ovo. Bom. Pô, tá bom demais. Aproveitando que a gente está nos conversar, acabei de te mandar um e-mail sobre um processo meu. Dessa vez eu fiz certo. Eu indiquei ele para a pauta
mas eu até coloquei, dei o print screen da tela, indiquei ele para a pauta e ele não veio. Era passível de julgamento. Eu só para avisar o CEPAG para depois, no mês que vem, a gente poder incluí-lo. Beleza, a gente Presidente, resolve isso aí. Tudo pronto aqui. Posso começar? Com a palavra o relator. Vou pular o relatório. Também é um processo de desconsolidação de carga. Também é da DRJ Rio de Janeiro. Eu vou direto ao voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, só acho que dele se pode tomar conhecimento. Não há no recurso voluntário a arguição de nulidade, não obstante ser dito ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a exigência fiscal. Aí eu falo da ordem pública, falo das nulidades. Compulsando o alegado com que consta dos autos, observo que em sua impugnação de folhas 23 a 84, a recorrente suscitou que esteve impossibilitada de registrar o CE Master e promover a vinculação do CE House devido a problemas técnicos decorrentes da implantação do Siscomex Carga, conforme atestaria documento que juntou. Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso. De fato, não se obriga a examinar todas e quaisquer decisões, aquele arzoado de que tem que enfrentar aquilo que pode infirmar. Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. A impossibilidade de prestação das informações exigidas por motivo de instabilidade do Siscomex Carga, a meu ver, seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto presente contencioso, não podendo o acordo recorrido ter sido omisso na análise desse argumento, como se observa nos fundamentos do fato do julgado. Trago aquele mesmo excerto lá. Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar fundamento utilizado pela contribuinte em sua impugnação capaz de afastar a penalidade, considero materializado o cessamento de defesa, que, pela aplicação do artigo 59, inciso 2, decreto 7235, implicaria a nulidade da decisão de primeira instância, assim penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do acordo da RJ Rio. E eu como voto, presidente. Alguém diverge? Então, só uma questão, né? Claro. Como o Felipe colocou ali, né? Na minha turma também vota do mesmo jeito que ele colocou ali, né? A gente só anula em casos extremos ali, né? Em que o fundamento realmente ele deixa de analisar alguma questão que seria fundamental para o desfecho, né? Mas não é em todos os casos, não. Mas, como o entendimento dessa turma é nesse sentido, né? Eu vou acompanhar. Mas aqui também, viu? A gente faz a mesma coisa, Marcos. A gente só não é uma súmula. No caso da RJ Rio, a gente anula ainda, não é uma súmula. Mas a gente faz essa mesma análise, porque às vezes na genericidade ele acaba acertando. Até o relógio quebrado 2 vezes por dia acerta a hora. Então. Não, pois eles são conhecidos, né, esses acordos aí. Na minha turma a gente faz, como o Oswaldo falou, né, mas a maioria não se enquadra, sempre falta alguma coisa. Eu já peguei processo que era de transporte aéreo, né, e estava lá como transporte marítimo, aquela ia em transporte marítimo, então... Eu já peguei, acho que um era de importação e o acórdão era de exportação. Sim, tem coisa nesse sentido. Mas... É complicado. Pô, olha, Ronaldo, isso era seu, é? Coisa tua? Se defenda, Ronaldo, se defenda. O Ronaldo tá bem quieto aí. Eu não incorri nesses erros, não, porque eu sempre fui contra a ideia de absolutizar princípios dentro do processo. Então, aqui no caso, é absolutizar a celeridade. Aí você faz uns lotes imensos, sem muito critério,
e para produzir um resultado assim que fica muito bem na fita. Então, durante essa época aí, a DRJ do Rio ficou, diante de todas as DRJ do Brasil, como a melhor DRJ do Brasil, né? Velho. Só que aqui no CAF não goza do mesmo retrospecto. O preço vem. Beleza, então tá tranquilo. Não, a gente não proclamou o resultado, né? O Marcos queria falar, fez um comentário e tal, mas, enfim, acho que ninguém diverge, é isso mesmo? Ok. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ. Agora, o próximo é da mesma empresa, não é, Luiz? Você disse que esse é diferente. Esse vai dar provimento, né? Pelo que eu me lembro, sim, presidente. Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu não me lembro de tudo, não. Tá com provimento, sim, Luiz. Vamos lá. Vou fazer igual, vou pular o relatório, porque é a mesma coisa. Diferença só na parte fática que eu falo lá no mérito. Então, aqui, eu vou direto à parte do voto, em que eu falo do que está na impugnação. Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que em sua impugnação de folha 029 a 100, a recorrente sustentou que a retificação de informações já prestadas não poderia ensejar a aplicação da multa por falta de amparo legal. Aqui, expressamente, aqui, ele tratou isso daqui. Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso. Aí ele não é obrigado, faça aquele razoado todo aí que ele não é obrigado, mas que ele não pode deixar de enfrentar. Então, mais à frente, a ausência de base legal para autuar a empresa pela retificação de informações anteriormente prestadas, considerando-as como prestadas fora do prazo estabelecido, a meu ver, seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto presente contencioso, não podendo o acordo recorrido ter sido omisso na análise desse argumento, como se observa nos fundamentos do fato condutor do julgado, aquele mesmo. Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar fundamento utilizado pelo contribuinte em sua impugnação capaz de afastar a penalidade, considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do artigo 59.2 do decreto 70.235, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim, penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do acordo da DJ Rio. Não obstante, parágrafo 3º do mesmo artigo 59 do 70.235 estabelece que, quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Dessa forma, faço análise de mérito. Então, eu vou ao mérito. A questão que chega à apresentação dessa turma é a aplicação do 107.4, a linha E, decorrente da obrigação acessória de prestar informações sobre veículo ou carga transportada. As informações prestadas extemporaneamente relaciona-se à operação de desconsolidação de carga associada à operação da embarcação Laura Maersk, que atracou no Porto de Santos em 3 de novembro de 2011. Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga, hora recorrente, solicitou a retificação de dados do CE House em 29 de novembro de 2011 e, portanto, após a atracação da embarcação, situação na qual se subsumiria a inflação de prestação de informações fora do prazo estabelecido 48 horas antes da atracação da embarcação no porto de destino das mercadorias, descumprindo a exigência vigente à época dos fatos para o cumprimento da obrigação acessória e sujeitando-se à multa aplicada nos seguintes termos. Aqui a parte do auto de infração, os dois conhecimentos aqui, data da atracação e data da ocorrência da prestação de informação. A vista da prestação extemporânea foi lavrado combatido auto de infração, autuando-se a empresa. A atuação decorreu da constatação de ausência de prestação tempestiva das informações estabelecidas pelo artigo 22, inciso 3 da IN 800/2007, parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume a penalidade prevista no dispositivo legal. Tem sido sustentado pelo agente de carga desde o início do litígio que, 1, teria ocorrido demissão espontânea, visto que teria prestado as informações muito antes do início de qualquer procedimento de fiscalização aduaneira.
não importando o entendimento da empresa se tais informações teriam observado o artigo 22 da INRFB número 800 de 2008. O descumprimento do prazo teria sido dado por culpa exclusiva do armador, já que teria descarregado um contêiner a menos do que deveria no porto de Paranaguá, o que teria gerado a necessidade de retificação tanto do CE Master quanto do CE House. A retificação de informações já prestadas não poderia ensejar a aplicação de multa por falta de amparo legal, tendo o ente estatal inovado por meio de instituição normativa, criando determinação não expressamente prevista em lei. Teria a fiscalização agido com excesso, abusando do seu poder discricionário. Lesão ao princípio da individualização da pena, conforme artigo 5º da Constituição Federal. Não há qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, à ordem tributária, à organização portuária, de sorte que deve ser aplicado ao caso os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e, alternativamente, a relevação da penalidade conforme no artigo 376 do Decreto 6759, que é o nosso regulamento aduaneiro. A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal por meio das INs 2894 e RFP 800/2007. O artigo 37 da Lei 3766, com a redação que lhe foi dada pela 1833, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada do veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal obrigação ao agente de carga em seu parágrafo 1º como visto. À época dos fatos, a Instituição Normativa RFB 800/2007 trazia artigo 22, já transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas informações sobre as suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam obrigatoriamente aplicados a partir de 1º de abril de 2009, como assevera recorrente. Prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento do aduaneiro a ser observado em cada operação de importação e exportação e pode determinar os critérios de risco e o nível de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a segurança fiscal. É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos, beneficiando os próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como agente de carga recorrente que agora se insurge contra a atuação que deu causa. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou a faz a destempo. Ora, é dever do interveniente de comércio exterior adimplir a obrigação acessória em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo estipulados. É inaceitável que o interveniente de comércio exterior preste as informações sobre veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos estabelecidos. Tal prática prejudica a análise de gestão de risco e pode ensejar bula ao controle aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o auto de infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de uma embarcação prestada após a sua saída do recinto alfandegado. Por essa razão, não deve ser afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção interveniente quando a informação é prestada desse tempo. Os tribunais superiores já vêm consolidando o entendimento que o Instituto da Denúncia Espontânea, previsto no 138 do CTN, não se aplica a obrigações acessórias autônomas, transcrevo. O mesmo entendimento se materializa na súmula CAF 126, de observância obrigatória por parte desse colegiado, que dispõe que a denúncia espontânea não alcança penalidades infringidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela SRE para a prestação das informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da redação do artigo 102, decreto 3766, dada pelo artigo 40 da Lei 12.350, aí a súmula CAF. Defende ainda recorrente violação aos princípios não confisco, da razoabilidade e proporcionalidade, os quais também não pode administrativamente afastar multa legalmente prevista. Da mesma forma, esse Conselho não é competente para se pronunciar sobre a ilegalidade da lei tributária pela aplicação da súmula CAF número 2, de observância obrigatória por este colegiado. Não obstante, à época dos fatos, a mesma IN 800 trazia parágrafo 1º, e sim artigo 45, posteriormente revogado pela IN 1473/2014,
o qual considerava a prestação de informação fora do prazo, a alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos de carga e conhecimentos eletrônicos. Aqui, parágrafo transcrito. Leitura cuidadosa da linha E do inciso 4 do artigo 107 do decreto 3766 nos leva ao entendimento de que essa penalidade foi tipificada para ser aplicada quanto às informações relativas ao veículo ou carga nele transportadas ou quando as operações realizadas deixarem de ser prestadas à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido. Trata-se de um tipo que exige uma conduta omissiva por parte de agente. Assim, tendo o transportador ou seu representante prestado as informações em 16 de 8 de 2011, anteriormente ao prazo fatal de 48 horas da aplicação, que ocorreu em 3 de 9 de 2011, e dentro do prazo fixado pela norma disciplinadora, ainda que posteriormente modificada, não se subsube a conduta tipificada na linha E do referido dispositivo legal, sem prejuízo da aplicação de outras sanções para a fiscalização aduaneira decorrente da prestação da informação incorreta ou indevida. Esse é o entendimento constante da solução de consulta interna COSIT número 2, 2016, suscitada pela recorrente, do qual compartilho, como se extrai do item 11 da referida solução de consulta. Me alinho também ao entendimento manifestado no item 10, que expressa que o entendimento da multa de R$ 5.000 prevista deve ser aplicada para cada informação estabelecida no artigo 22. Transcrevo abaixo. Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800 de 2007 estendeu, sem base legal, a aplicação da infração tipificada no artigo 107, a linha, inciso 4, a linha E, do Decreto-Lei 3766. Ressalte que o referido dispositivo normativo foi posteriormente revogado pela IN 1473 de 2014. Nesses termos, entendo que deva ser tornada insubsistente a autuação e que há fundamento para que o litígio seja decidido favoravelmente ao autuado. À vista do exposto, voto por reconhecer de ofício a nulidade do acórdão recorrido e pela aplicação do parágrafo 3º, artigo 59 de 7235, não pronunciá-la, dando provimento ao recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Obrigado. Temos alguma divergência? Algum comentário? Não, só uma observação, a planilha que está coacionada ali é do processo anterior. Precisa dar uma alterada lá. Quando Vou trocar. Mas é só retificação mesmo. Vou trocar. Obrigado, Okay. Marco. Obrigado. Muito bem visto mesmo. Realmente passou batido. Mais algum comentário? Alguma dúvida? Alguém diverge do voto do relator? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento ao recurso. Pessoal, são 18h10. Eu vou pedir ao Marco e ao Leonardo para encerrar a gravação. Vou interromper a gravação, por favor.